Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E com a senhora? Tudo bem. De volta para mais um semestre. Bom, pessoal, então nós vamos começar aí para ficar no horário certinho, né? Para não atrasar ninguém, tá? Bom, eu vou me apresentar para vocês, a nossa aula já está gravando, tá? Meu nome é Chayana, eu sou enfermeira formada aqui pela Unemate. Eu vi lá no fórum de apresentação que alguns já se apresentaram também, tá? Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de bioestatística. Eu sou professora já nessa disciplina há alguns semestres, tá? É uma disciplina que eu gosto bastante, que é a parte que vocês vão ver que não é tanto matemática, mas é mais um sistema de lógica e de entendimento mesmo. Ao longo das aulas a gente vai tentar passar isso. Tá? Eu sou enfermeira, sou mestre e doutora em ciências ambientais. A minha área de pesquisa sempre envolveu estatística, então por isso que eu acho que eu gosto bastante, né? Por sempre ter pegado, trabalhado isso, desde quando eu era bolsista até o meu doutorado, eu sempre trabalhei pesquisas que envolvam a parte de estatística. Né? Além dessa minha formação acadêmica, eu sou especialista em urgência e emergência, sou especialista em nefrologia e agora estou terminando a especialização em saúde do trabalhador e também em didática do ensino à distância. Tá? Além disso, eu já trabalhei bastante na assistência. Durante 10 anos da minha formação, eu fiquei trabalhando na parte assistencial. Já trabalhei no Hospital São Luís, no Hospital Regional e lá na Hemodiálise, onde eu fiquei mais tempo, onde eu fui enfermeira assistente e fui gerente também de enfermagem, que é a área que eu trabalho, que eu sou especializada, que é a nefrologia. Aqui na Unemate eu dou aula desde 2007, já passei por várias disciplinas, mas depois que eu terminei meu doutorado, eu vim só justamente para essas disciplinas que envolvem a parte de bioestatística e de epidemia. E nesse semestre agora de 2021/3, eu vou ficar novamente com bioestatística. Eu dei bioestatística nesse sistema remoto no 2020/3. Aí no 2020/4 e /5 ela não foi ofertada e agora eu retorno novamente para essa disciplina que vai ser ofertada nesse semestre, tá? É uma disciplina de 60 horas, então nós vamos ter aí durante essas 6 semanas, né, digamos que umas 10 horas de estudo aí por semana para fechar essas 60 horas. Né? É claro que a gente não vai ficar todo esse momento ao vivo, a maioria das atividades é no sistema remoto, então necessita que você se dediquem um pouquinho para a disciplina para poder dar conta de fazer as atividades. Tá? Nós vamos ter, ao longo dessas 6 semanas, 4 atividades avaliativas. Tá? Essas 4 atividades, vocês precisam ficar atentos ao prazo de entrega dessa atividade. Tá? Que o problema, entregar antes não tem problema nenhum, pode entregar quando vocês quiserem. O problema é passar da data que está ajustada como data final. Tá? Então, fiquem de olho lá, eu mando nas notícias sempre que vai se encerrar o período do horário ali, eu mando do dia que vai encerrar a atividade, eu aviso.
tá? Então, essa primeira semana, vocês vão ter essa primeira atividade. A primeira atividade é vocês fazerem a leitura dos textos que eu deixei lá para vocês e também fazerem pesquisas na internet, se quiserem, ou nos livros que estão na biblioteca, que tem de bioestatística lá online. E vocês vão escrever no fórum qual que é a importância da bioestatística para a enfermagem. Tá? Vão fazer um pequeno textinho, não precisa ser grande, mas vocês explicando o que vocês descobriram, onde se aplica a bioestatística e para que vai servir a bioestatística na vida do enfermeiro. Tá? Então, vocês têm essa primeira atividade para fazer durante essa primeira semana. As outras atividades são todas posteriores, né? Mais para frente. Nós vamos ter uma outra atividade que é um questionário que vocês vão responder. Eu não recordo agora a data, depois eu olho para vocês e aviso. Depois, mais para frente, vocês vão trabalhar num banco de dados, né, no Excel, e vão estar fazendo algumas tabelas e alguns gráficos. E lá no finalzinho, na penúltima semana, na última semana da nossa atividade, vocês vão ter que interpretar um artigo científico. Tá? Tudo isso vocês não precisam fazer antes, embora a atividade já esteja disponibilizada, vocês podem ir fazendo conforme a gente for trabalhando nas aulas. Tá? Nosso encontro presencial é toda segunda-feira, à 1h30 da tarde. Tá? Não é a tarde inteira, mas a gente começa à 1h30. Quem não puder participar ou quem não tiver tempo de assistir, essas aulas depois eu baixo para o YouTube e disponibilizo lá na sala, caso também alguém queira retirar alguma dúvida. Além disso, eu vou abrir um fórum para tirar dúvidas. E a gente vai também montar um grupo no WhatsApp, onde eu mando os recadinhos também e mando alguns materiais e também pode ser utilizado para tirar dúvidas. Tá? Até o final hoje da tarde eu já crio o grupo e coloco lá o link para vocês estarem participando, tá? Das nossas atividades, certo? Alguma dúvida? Eu estou vendo que um pessoal eu já conheço, que já foi meu aluno lá no primeiro semestre. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, tá bom. Como a gente tem a apresentação lá pelo fórum, eu não vou estar pedindo para você se apresentar para não ficar cansativo, que eu já li lá o de vocês. Eu tenho até uma colega de Diamantino que está aqui agora com a gente. Achei bem legal. Seja bem-vinda às atividades aqui do Campo de Cáceres. Né? Eu acho que essa é uma das vantagens aí do sistema remoto, né? Que as pessoas que às vezes estavam bem longe, que a gente não ia ter contato tão rápido, agora a gente tem. Eu acho isso bem positivo. Né? E então nós vamos começar. Deixa eu botar aqui. Vocês estão me escutando bem? Que eu tô sem o fone. Sim. Então tá ótimo. Beleza. Então nós vamos começar. Eu vou projetar aqui uma tela de PDF para vocês. Esse material já está lá na nossa sala, né, como aula 1, tá? Deixa eu só liberar a entrada de mais alguém. Esse material já está disponibilizado lá para vocês, se vocês quiserem baixar para acompanhar, vocês também já está disponível lá na sala. Geralmente eu coloco a minha aula já antes do dia que a gente vai estar trabalhando, para que vocês dêem uma olhadinha antes, né? Ver como que está o material, se vocês acham muito difícil, não, para a gente poder discutir. Tá? Além disso, a gente, todo dia antes de começar a aula nova, a gente pode também retirar as dúvidas que ficou durante a semana, né? Porque nosso encontro é só na segunda, então, como eram nas aulas presenciais, a gente se encontra toda segunda, só que aí a gente, como o nosso período é menor, as matérias são um pouquinho mais acumulativas. Então, toda dúvida que tiver, a gente pode estar tirando a dúvida pelo fórum, tirando a dúvida pelo WhatsApp ou por e-mail. O meu e-mail está disponível aí na sala, vocês podem entrar e me mandar e-mails. Ou ainda a gente pode tirar a dúvida na segunda-feira,
antes de iniciar o conteúdo novo, certo? Lá na sala já está todo o material que a gente vai utilizar durante o nosso semestre, tá? Tem os livros, tem as apostilas, que é do material completo, e tem material dividido conforme o conteúdo que a gente vai utilizar. Além disso, eu baixei lá para vocês alguns vídeos de outros professores lá do YouTube, que falam das mesmas matérias, do mesmo conteúdo, só que de maneira diferente. Né? Então, às vezes, pode ter ficado alguma dúvida ou alguma coisa, vocês podem também estar dando uma olhadinha nos outros vídeos para tentar tirar essas dúvidas, ok? Então, vamos colocar aqui o material para a gente discutir. Quando eu vou projetar a tela, eu não enxergo vocês. Então, se tiver dúvida, por favor, abram o microfone e perguntem, tá? Podem me perguntar durante a apresentação, porque eu não me incomodo em relação a isso. Tá? Sem problema, podem me interromper. Vamos começar, então, para não ficar muito extenso. Bom, acho que já projetou aí para vocês, né? Acho que já está projetado. Só um minutinho. Sim. Bom, assim como vocês estão em casa, eu também estou em casa e aqui de tarde tem mais 2 tendo aula, tá? Então, às vezes, vocês vão ouvir algum barulho de Arthur e Sofia. Não se preocupem, tá? Se tiver muito barulhento, vocês me avisam. Bom, então a gente vai trabalhar a introdução à bioestatística hoje. Hoje a gente vai ver um pouquinho no que a bioestatística se aplica, como ela é estudada, tá? E também já vamos começar uma partezinha do conteúdo, que é uma parte mais introdutória. Bom, então o que vem ser estatística? Embora todo mundo relacione a estatística com a matemática, a estatística não é bem matemática. A estatística utiliza a matemática como um recurso, mas não é matemática pura. O que a estatística trabalha são com dados. Então, o que interessa à estatística é essa reunião de dados. O que vem ser essa reunião de dados? Quando eu faço uma pesquisa e eu saio fazendo perguntas para outras pessoas para descobrir alguma coisa, essas respostas são os meus dados, que eu vou reunir e vou gerar alguma informação com esses dados. Então, a bioestatística, a estatística em si, ela é muito aplicado nas pesquisas. A gente utiliza, sempre que vai fazer uma pesquisa, a gente acaba utilizando um pouco da estatística. Então, vai ser essa reunião ou coleção de dados. Outra função da estatística vai ser fornecer informações, tá? O que vai ser esse monte de dado? Esse monte de dado vai me dar alguma resposta. E com essa resposta, eu vou gerar informações sobre aquilo que eu estou estudando. Então, é um outro foco da estatística, é fornecer informações. Tá? Outro objetivo da estatística é conhecer o problema. Às vezes, a gente tem vários dados e não sabe o que está acontecendo com aquela população, com aquele grupo. Então, com a estatística, eu consigo observar problemas que podem estar acontecendo. Tá? Então, de uma maneira geral, a bioestatística nos traz esses 3 itens: a reunião de dados, o conhecimento do problema e o fornecimento da informação. E a estatística é uma coisa muito intuitiva. A gente faz estatística o tempo todo, não da maneira científica, né? Mas é uma coisa muito intuitiva, que é o que está acontecendo, que eu estou vendo naquele conjunto de dados. Tá? Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é onde a estatística foi utilizada. Né? Como que o médico, por exemplo, ele sabe que uma glicemia acima de 100, de 120, de 200, significa que a pessoa está diabética? Ele sabe isso porque se reuniu-se os dados, se encontrou um problema e se forneceu uma informação. Então, para saber alguns parâmetros que a gente usa
na medicina e na enfermagem, né, na medicina de uma maneira geral, são baseados através de dados estatísticos, tá? Porque a gente junta esses dados, resolve o problema, gera informação. Então, tudo que a gente sabe hoje de parâmetros, né, de parâmetros de exames, que a gente conhece de parâmetros de medicamento, de eficácia de vacina e de distribuição de doença, a gente aplica a estatística. E o legal de você estar fazendo estatística agora é que a gente está vendo estatística todos os dias na televisão por conta do Covid-19. Então, todos os dias na televisão, em qualquer jornal ou na internet, ou nos podcasts da vida, no YouTube, tem alguém falando sobre a Covid-19 e trazendo a parte de estatística. Então, a gente também vai tentar relacionar o que a gente está vendo na mídia com o que a gente está estudando. Então, nós temos basicamente dois tipos de estatísticas, né? A gente divide a estatística em duas áreas de estudo. Uma primeira área é a parte descritiva e a outra área é a parte analítica. Nós vamos estudar apenas a parte descritiva. Tá? A parte analítica, a gente vai verificar uma partezinha muito pequena dela. Tá? A gente vai focar nas nossas aulas na parte descritiva, que seria assim o essencial, tá? Para a gente poder estudar e trabalhar os artigos científicos. Então, a gente vai trabalhar mais essa parte da estatística descritiva. Como o próprio nome já diz, a estatística descritiva, ela serve para descrever o que está acontecendo. Então, vocês imaginam que eu vou fazer uma pesquisa, eu tenho um monte de dados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com esses dados é descrever esses dados. Então, o que a estatística descritiva faz? Ela faz o levantamento, faz a organização e faz a descrição dos dados. Essa descrição pode ser em tabela, pode ser em gráfico, pode ser em figura, e também ela calcula alguns parâmetros para representar esses dados. Né? Quando a gente vê lá no Jornal Nacional, eles falando assim, o Covid aumentou 20% em uma semana. Né? O que é esse 20%? Esse 20% é um cálculo representativo dos dados. Então, eles estão descrevendo o que está acontecendo. Ou senão, eles mostram assim, todo dia no jornal. A vacinação até agora da população brasileira corresponde a 1,4% da população. Então, esse 1,4 representa, né, um parâmetro de um conjunto de dados, que no caso é a vacina do Covid. Então, essa primeira parte é a parte descritiva, que é basicamente o que a gente está vendo hoje do Covid. A gente vê todo dia quantas pessoas estão contaminadas, quantas pessoas fizeram exame, quantas pessoas tomaram vacina, quantas morreram. Então, isso a gente está descrevendo o que está acontecendo. Então, a gente usa a estatística descritiva. Ela é o início de qualquer atividade dentro da estatística, tá? Qualquer coisa que você vai fazer na estatística, primeiro você tem que fazer a parte descritiva. A outra parte da estatística é a parte analítica. A parte analítica é aquela que vai estudar as hipóteses. Tá? Aí, nesse caso aqui, é quando a gente vai identificar alguma coisa que está acontecendo que eu preciso ter um parâmetro. Então, a estatística analítica, ela estabelece hipóteses, ela comprova as hipóteses e ela elabora conclusões científicas. Tá? Então, essa estatística aqui, ela já precisa de ferramentas mais elaboradas para dar respostas. Quando eu falo ferramentas, eu estou falando de alguns cálculos mais elaborados para dar resposta. Quando que eu trabalho a estatística analítica? A estatística analítica, eu vou trabalhar quando eu vou, por exemplo, fazer uma tese de doutorado, ou quando eu vou estudar lá no pós-doc, ou alguma coisa nesta linha. Eu vou passar aqui meu celular.
pro dentista. Voltei, gente, que meu telefone tocando aqui de consulta. Bom, e aí a gente tem uma outra parte que a gente nomeia por bioestatística, e não só estatística, que é quando a gente aplica as questões estatísticas na área das ciências relacionadas aos aspectos vitais, ou geralmente nas ciências médicas, tá? Aí a gente chama de bioestatística. São as mesmas ferramentas, os mesmos dois estudos, só que com estudando coisas que interessam a parte da área de saúde. Então, a gente chama de bioestatística porque a gente aplica estatística na área da saúde. Então, nós temos basicamente dois ambientes que a gente trabalha a estatística na área da saúde. Um é o levantamento de informações, tá? O registro da qualidade de vida e as ações de saúde coletiva. Então, aqui são exemplos da parte da estatística descritiva que a gente trabalha na bioestatística. E um segundo ambiente, que é o da estatística analítica, que na bioestatística vai ser a elaboração de experiências e pesquisas científicas, sejam elas laboratoriais ou só de dados, né, como os testes de vacina, de medicamento. Então, é interessante que quando a gente trabalha na área da saúde, a gente nomeia só bioestatística, só isso, só uma questão de nomenclatura. O legal é que essa bioestatística, a gente vai conseguir ver ela agora ao vivo, lá nas vacinas do Covid. Então, toda vez que vocês verem uma notícia que envolver números e que falar sobre a eficácia da vacina, vocês já vão lembrar, ó, isso é bioestatística. É algum cálculo, é alguma ferramenta que eles utilizaram para calcular o quanto é eficaz a vacina. E isso a gente tem tanto para a vacina do Covid, como para todos os medicamentos que a gente utiliza. Como é que a gente sabe que um medicamento vai dar certo ou não? A gente sabe se o medicamento vai dar certo ou não, fazendo testes estatísticos para ver se o medicamento realmente tem o efeito esperado ou não. Se vocês são curiosos e gostam de ler bula, que nem eu tenho adoração por ler bula, toda vez que a gente lê uma bula, lá no final da bula mostra qual que é o percentual de eficácia dos medicamentos. E esse percentual de eficácia, ou seja, o quanto o medicamento vai funcionar, né, ou quanto dá efeito colateral, em quantas pessoas vai ter efeito colateral, são tudo análises estatísticas analíticas. Tá? Todos eles são testes analíticos. Então, é bem legal aí vocês estarem também fazendo essa correlação. Quando forem ler lá a bula, aí lá na bula fala assim, efeitos colaterais menos graves, atinge até 10% da população. Aí vai estar lá descrevendo os efeitos. Aí todos esse, o que é esse 10%? Esse 10% é um teste bioestatístico que foi feito para determinar que a cada 100 pessoas que tomarem o remédio, 10 pessoas vão sentir isso. Tá? Então, tem que começar a relacionar, porque daí fica mais fácil a disciplina. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é a organização e a apresentação desses dados. Então, como que a gente sabe o que são esses dados? Como eu determino quem são esses dados? Essa é a primeira parte que a gente vai ver hoje. Então, primeiro, a gente tem que saber que a gente usa umas nomenclaturas dentro da estatística. Então, a primeira nomenclatura que a gente usa é a da população. Então, quando eu falo assim, eu vou estudar uma população, o que vem ser essa população? Então, essa população vai ser a somatória dos indivíduos ou elementos com qualquer característica comum que estão sujeitos a uma análise estatística pelo interesse de estudo. Então, assim, eu vou estudar a população de Cáceres. Então, eu vou somar todas as pessoas de Cáceres. Qual é a característica comum dessas pessoas? A característica comum dessas pessoas é que todas elas moram em Cáceres.
E aí eu vou botar uma pergunta para mim, para o meu estudo. Então, eu quero saber quantas pessoas de Cáceres tiveram Covid. Então, a minha pergunta de estudo é quantas pessoas de Cáceres tiveram Covid. Quem vai ser a minha população de estudo? Vão ser as pessoas de Cáceres. O que caracteriza essa população? Todos são de Cáceres. Tá? Ou eu posso falar assim: eu quero saber quantos idosos morreram de Covid em Cáceres. Então, qual que é a característica comum da minha população? É que são idosos e que moram em Cáceres. Eles têm que ter pelo menos uma característica em comum para que eu chame de população. Tá? Então, eu posso aplicar esse termo população tanto para, por exemplo, animais, quando eu trabalho em laboratório, como para pessoas, como também para populações específicas representadas aqui pelas seringas, com populações que têm alguma doença ou alguma característica médica, tá? Então, eu chamo de populações esse grupo de indivíduos que eu vou trabalhar, e esse grupo precisa ter alguma característica em comum. Então, nós temos dois tipos de população, que a gente chama a população que é finita e a população que é infinita. Qual que é a população finita? A população finita é aquela que eu consigo contar todos os indivíduos da minha população. Então, por exemplo, se eu vou estudar se eu vou estudar a população dos alunos de enfermagem de Cáceres. Então, eu consigo contar quantos alunos estão matriculados. Né? Eu consigo ir lá e pegar a matrícula dos alunos, então vou ter um número X de alunos. A população de alunos de enfermagem de Cáceres, da Unemate, são 498 alunos, por exemplo. Então, eu consigo contar esse número de pessoas. Então, quando eu consigo contar o número de pessoas da minha população, eu digo que essa minha população é finita. Agora, tem algumas coisas que eu não vou conseguir saber qual que é o número daquele grupo que eu estou estudando, daquela população que eu estou estudando. Então, nesses casos que eu não consigo saber os números, eu chamo de infinita. São coisas que eu não consigo saber o valor, o número do que vai acontecer. Por exemplo, os nascimentos em uma cidade. Eu consigo saber quantas crianças vão nascer em uma cidade? Eu não consigo, né, saber. Pode ser que um ano nasça mais, outro ano nasça menos, outro ano tem um boom. Então, eu nunca tenho certeza de quantos são. Né? Ou, por exemplo, quanto que uma máquina é capaz de produzir? Eu também não sei quanto que uma máquina é capaz de produzir. Pode ter uma estimativa, mas não tem um número exato. Então, nesses casos, eu digo que eu tenho uma população infinita, que eu não sei o número correto dessa minha população. Certo? E como que a gente trabalha essa população? A gente tem dois modos de trabalhar essa população. Ou a gente trabalha a população inteira, ou a gente trabalha só uma parte da população. Então, como que a gente chama isso? Quando a gente trabalha a população inteira, trabalha todo mundo, a gente chama de censo. O censo é aquele estudo com toda a minha população. Então, se eu tenho capacidade para trabalhar toda a população, eu faço um censo. E se eu fizer um censo, eu não preciso utilizar nenhuma técnica estatística para descobrir o que está acontecendo. Por que eu não preciso utilizar nenhuma técnica estatística? Porque se eu estudei todo mundo, o que tiver acontecendo ali é o que está realmente acontecendo. Porque eu estudei todo mundo. Agora, quando eu estudo apenas uma parte dessa população, eu chamo de amostra. Eu falo que eu estudei uma
parte, eu fiz uma amostragem da minha população. Quando eu faço a amostragem, eu não estudo todo mundo. Mas a resposta que esse grupo pequeno vai me dar tem que ser aplicado para todos. Como eu preciso que a resposta desse pequeno seja aplicada para todo mundo, aí eu preciso usar recursos estatísticos para dar essa resposta. Tá? Então, quando a gente faz o censo, a gente não precisa de recurso estatístico, porque o que aconteceu é o que aconteceu mesmo. Agora, quando eu trabalho com amostragem, eu preciso utilizar um recurso estatístico. E por que a gente então não faz censo em vez de fazer amostragem? Porque geralmente a gente não consegue trabalhar toda a população. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, aqui seria a representação gráfica, olha só. Então, a população é todo mundo. A amostragem é apenas um pedaço da população. Então, se eu estudo todo mundo, eu não preciso de cálculo nenhum para saber o que está acontecendo. Agora, se eu estudo apenas uma parte, eu preciso fazer cálculos para ter respostas. Tá? Porque quando eu tiro esse pedaço aqui da população, essa amostra, é porque eu não consigo trabalhar todo mundo, mas eu quero a resposta para todos. Eu não quero a resposta só para esse grupo. Então, eu preciso utilizar um recurso estatístico. Por que a gente faz, então, a amostragem ao invés de censo? Né? Se o censo me dá toda a resposta já pronta, por que eu não uso o censo para todo mundo? A principal característica é a questão da economia. Tá, gente? Porque geralmente, para fazer pesquisa, a gente não tem muito dinheiro. E aí a gente não consegue analisar toda a população. Então, essa é a principal característica. Eu não consigo analisar toda a população. Então, como eu não consigo analisar toda a população, eu tenho que fazer uma amostragem. Outra coisa é que a amostragem eu vou usar menos tempo. Né? Então, em algumas pesquisas, eu não tenho todo o tempo do mundo para verificar toda aquela minha população. Então, é uma característica de eu usar a amostra, vai ser mais rápido. Tá? Outra questão é que eu vou ter maior qualidade dos dados levantados. Por quê? Porque como eu vou trabalhar com um número menor de pessoas, eu posso refinar melhor a minha pesquisa. Outra característica que a gente faz a amostragem é quando a gente sabe que a população é infinita. Então, se eu não sei o número real daquela minha população, é melhor fazer a amostragem. E também porque a amostragem é mais fácil de trabalhar e dá resultados bons. Tá? Eu vou fazer um exemplo para vocês. Na minha tese de doutorado, eu trabalhei pacientes que fazem hemodiálise. Se eu fosse fazer censo, eu tinha que pesquisar todos os pacientes que fazem hemodiálise no Brasil. Eu teria dinheiro para ir em todas as clínicas de hemodiálise e fazer a pesquisa? Não, né, gente? Eu não tenho, porque minha pesquisa era eu que estava bancando. De onde que eu ia tirar dinheiro? Primeiro era isso, eu não tinha dinheiro. Segundo, eu tinha 4 anos para fazer o doutorado. Eu ia ter tempo de andar em 4 anos, vocês acham que eu ia rodar o Brasil inteiro e ia conseguir esses dados? Possivelmente não. Então, em vez de rodar o Brasil inteiro e fazer de todos os pacientes que fazem hemodiálise no Brasil inteiro, eu fiz apenas com os pacientes que fazem hemodiálise em Cáceres. E aí eu peguei todos os dados desses pacientes com a maior qualidade possível e fiz um teste estatístico para que o resultado que eu encontrei aqui fosse também aplicado para os outros pacientes que fazem hemodiálise no Brasil. Tá? Essa é a condição. É muito difícil fazer censo. Quem é que faz censo? Geralmente o censo faz aquele que a gente tem a cada 10 anos aqui no Brasil, que é aquele que o IBGE faz, que aí analisa toda a população.
né? No caso contrário, aí você imagina, você demora 1 ano para levantar só os dados. Aí demora mais 2, 3 anos para sair o resultado desse censo. Então, demora muito. Então, por isso que é mais fácil a gente fazer as amostragens. Então, a gente trabalha muito com amostragem. E quando que a gente vai fazer censo? A gente vai fazer censo, geralmente, quando o tamanho da população é pequenininha, tá? Nesses casos, a gente faz. Por exemplo, a gente vai trabalhar uma cidadezinha que é bem pequena, aí compensa fazer o censo em vez de fazer a amostra, porque a amostra vai dar quase o mesmo número do censo. Quando eu exige um resultado exato, aí sim eu preciso fazer o censo também, porque um detalhe da estatística. A estatística utiliza as ferramentas matemáticas. E a matemática, embora ela seja exata, para populações, ela nunca é 100%. Eu nunca tenho um resultado 100%, porque na natureza sempre tem a exceção. E na área da saúde sempre tem uma exceção. Por conta disso, as amostras nunca são 100%. 100% eu só vou ter quando tiver o censo. Por isso a questão da vacina. Todo mundo que toma vacina não vai sentir nada? Não, porque tem a sua exceção. A maioria, ou 99,9% da população, não vai ter nada. Mas aquele 0,01% vai ter uma reação contra a vacina. Por que que tem esse 0,01? Porque não foi um censo, eu não fiz todo mundo. Né? Vocês estão vendo agora aí, estamos falando televisão, vai vacinar 2.000 pessoas aqui no Brasil para o teste da vacina tal. Então, o que é essas 2.000 pessoas? É uma amostra da nossa população. Tá? E outra coisa que a gente faz censo é quando já se tem disponível dados dessa população. Então, quando eu já tenho os dados, aí eu trabalho com o censo. Aqui, então, só para mostrar que o tamanho da amostra e o tamanho da população. Então, como as duas andam num paralelo, né, numa linha, eu preciso ter uma forma de seleção dessa minha amostra. Eu não posso sair pegando qualquer pessoa para fazer essa seleção, ou até posso, dependendo da minha pergunta. Então, a gente precisa conhecer as formas de seleção da amostra. Então, o que a amostra tem que ser? A nossa amostra, ela precisa ser representativa. O que é representativa? Ela tem que representar a população. Então, se eu tenho aqui, ó, branco, preto e cinza. Para representar, eu vou ter que ter branco, preto e cinza. Tá? Então, ela tem que ser representativa. Ela não pode ser tendenciosa, tá? Ou seja, eu não posso pegar pessoas que, de uma certa forma, vão me dar a resposta que eu quero, e ela tem que fazer inferências, ou seja, a população original, a amostra, ela tem que representar e fazer uma inferência à minha população. Tá? Então, essa é a característica da amostra. Qual que é a característica da minha amostra? Qual que é uma amostra boa? É uma amostra representativa, não tendenciosa e que seja capaz de fazer inferências. Ou seja, eu consigo fazer cálculos para representar o que está acontecendo na minha população. Aqui é um exemplo, então, das amostras. Ó. Os efeitos colaterais do anticoncepcional oral. Precisa ser testado aqui no Brasil, por exemplo. Então, qual que vai ser a minha população para esse estudo dos anticoncepcionais orais? Então, dos anticoncepcionais orais, a população vai ser as mulheres. Mas quais mulheres que eu vou trabalhar? Todas as mulheres do Brasil? Não tem como. Se fosse todas, seria censo. Eu quero trabalhar
uma amostra. Qual as mulheres que me interessam dentro desse grupo? Então, interessam as mulheres hipertensas e as mulheres não hipertensas. Então, eu crio subgrupos. Então, a minha amostra, para saber os efeitos colaterais dos anticoncepcionais no Brasil, precisam de mulheres hipertensas e de mulheres não hipertensas. Tá? E aí, por conta desses grupos, a gente vai ter resposta para esses dois tipos de mulheres. Qual outras mulheres que eu vou precisar? Eu vou precisar de mulher fumante e mulher não fumante. Qual outro grupo que eu vou precisar? Mulher que tem história de câncer, mulher que não tem história de câncer. Então, eu preciso saber o que eu estou trabalhando para criar a minha amostra. Eu não posso primeiro fazer a amostra e depois saber o que eu estou estudando. É o contrário. Primeiro eu decido o que eu vou estudar, depois eu seleciono a minha amostra. E aí nós temos, então, técnicas de amostragem. Tá? Então, nós temos dois tipos de método para escolher essa amostra. Nós temos os métodos probabilísticos ou aleatórios e os não probabilísticos ou não aleatórios. O que são os métodos probabilísticos? Nós temos o casual simples, a sistemática, a estratificada e o conglomerado. E na não probabilísticas, nós temos a amostra por conveniência e a amostra intencional. A gente vai estudar hoje também essas técnicas de amostragem. Então, vamos lá. A primeira técnica, então, é a amostra casual ou aleatória simples, tá? Que é dentro das técnicas probabilísticas. Essa casual ou aleatória simples é aquela que qualquer pessoa dentro da população pode participar da pesquisa. Geralmente, nessas amostras, o que se faz? Faz sorteio das pessoas que vão participar. Então, no caso aí, a minha pergunta de estudo me interessa só que aquela população seja de um determinado lugar, ou que seja uma população, por exemplo, de crianças. Então, eu sorteio qualquer criança. Ou o meu estudo é sobre adolescentes. Então, eu vou lá e sorteio os adolescentes, qualquer adolescente. Então, quando qualquer pessoa pode participar da minha amostra, eu faço essa amostragem casual simples. Ou seja, qualquer pessoa, ao acaso, pode participar dessa amostra. Geralmente, o recurso utilizado é o sorteio. Eu dou um número para cada pessoa e sorteio. Qualquer um pode participar da pesquisa. Outro tipo de amostra é a amostra sistemática. Na amostra sistemática, eu crio um sistema, tá, para escolher quem vai participar da pesquisa. Então, qual que é esse sistema? O pesquisador cria o sistema. Então, ele cria o sistema e aplica esse sistema na hora de escolher quem vai participar da pesquisa. Então, aqui tem dois exemplos. Por exemplo, obter uma amostra de 2% dos prontuários dos pacientes de uma clínica. Bom, então eu vou lá na clínica e eu quero trabalhar com os pacientes daquela clínica. Pode ser qualquer paciente daquela clínica. Qual que é o sistema de amostra que eu crio? Eu posso criar, por exemplo, na amostra sistemática, eu posso fazer um sistema que eu vou pegar o último prontuário a cada 50 prontuários. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Quando chegar no 50, é aquele que eu vou pegar. Conto de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Pego o outro 50. E assim vou indo. Tá? Então, eu criei um sistema. Outro exemplo, por exemplo, eu vou numa escola. Aí, lá na escola, tá todo mundo sentadinho em fila, né? Quando a vida era normal, os estudantes ficavam sentados em fila. Então, eu vou criar um sistema. Qual que é o sistema? O sistema eu vou entrar na sala de aula, eu não vou pegar o primeiro, nem o último, nem o do meio. Eu vou pegar o 10º de cada 10 alunos. Então, eu vou contando na fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o 10. Eu vou pegar o 10. Aí, na outra fila, conto de novo, pego o outro 10. Então, eu determino um sistema. Mas esse sistema é aleatório também.
vai ser por acaso quem eu vou pegar, tá? Então é um outro tipo de amostra sistêmica. Outro jeito, que é um dos mais utilizados, é a amostra estratificada. Tá? Nesse caso aqui, a minha amostra, ela representa o status da população. Então, como seria isso? Então, eu vou estudar, por exemplo, uma escola. Na escola, 70% é aluno, 20% é colaboradores e 10% são professores. Então, a minha amostra também vai ter 70% de alunos, 20% de colaboradores e 10% de professores. Então, a população é um número grande com esse percentual. A amostra é um número pequeno, mas com o mesmo percentual. Tá? Então, digamos que aqui a minha população seria 1.000 pessoas. Ah, mas eu não tenho dinheiro nem tempo para avaliar essas 1.000 pessoas da escola. Mas eu sei que dessas 1.000, 700 são alunos, 200 são colaboradores e 100 são professores. Então, o que eu vou fazer? Em vez de analisar os 1.000, eu vou estudar só 100. Só que aí desses 100, eu vou pegar 70 alunos, 20 colaboradores e 10 professores. Então, eu pego uma amostra estratificada. A minha amostra representa a minha população. Esse é um dos tipos mais utilizados, é a amostragem estratificada. Aqui é um outro exemplo. Eu tenho uma população com 200 alunos composta por homens e por mulheres. Então, eu tenho 120 homens e 80 mulheres. Aqui é a população geral, o total. Eu não tenho como trabalhar 200. Então, eu vou trabalhar só 10%, só vou trabalhar 20%. Então, eu pego a proporção. Então, se tinha 120 homens, eu pego 12. Se tinha 80 mulheres, eu pego 8. E aí a minha amostra passa de 100%, né, que seria a população, se eu fosse trabalhar aqui seria o censo, eu vou trabalhar só com a amostra, que é 10%. 200 eu não dou conta de trabalhar, mais 20 eu dou conta. Tá? Então, é uma representação. Por ser uma representação, é uma das mais utilizadas, tá? Outra técnica que tem é também probabilística, que é por conglomerados. Aqui, por conglomerados, a gente divide a população em grupos maiores. Tá? Essa técnica é muito utilizada quando a gente trabalha com bairros. Então, eu divido os bairros e aí eu defino locais dentro daqueles bairros que eu vou trabalhar. Tá? Então, nesse caso, a gente chama por conglomerados. Eu não escolho uma pessoa só aleatória, eu trabalho com subgrupos dentro daquela população. Né? Esses subgrupos que são parecidos, né? Que são fisicamente próximos e heterogênicos e que representam essa minha população como um todo. Esse tipo de amostra é muito comum quando a gente trabalha em bairros. Vocês vão ver nos artigos, quando a gente trabalhar em bairros, aparece essas atividades por conglomerados. Esse tipo de amostra. E o outro tipo de amostra que a gente tem é aquela não probabilística. A não probabilística é aquela que eu já sei quem eu vou trabalhar. Tá? Eu já sei quem eu vou trabalhar. Lá na probabilística, eu vou pegar ao acaso. Eu não sei quem é. Aqui na probabilística, eu já vou definido quem eu quero estudar. Então, nós temos a amostra por conveniência, que o pesquisador reúne os elementos do qual dispunha, né? Ou seja, eu vou estudar por conveniência porque é só aquilo que eu tenho. Tá? É o que o pesquisador tem acessível. Então, por exemplo, eu vou usar os alunos de apenas um semestre para representar a faculdade inteira. Eu não vou sortear os alunos de toda a faculdade. Eu vou pegar só aquele semestre ali que é quem eu conheço. Então, não vai ser ao acaso. Eu vou definir qual é aquele semestre que eu vou pegar.
Então, está conveniente para mim. Por quê? Porque eu dei aula para o terceiro semestre, eu conheço os alunos do terceiro semestre, eu sei que eles vão participar da minha pesquisa. Então, já é conveniente para o pesquisador escolher aquele grupo. Outro exemplo, por exemplo, são mulheres de grande salão de beleza para testar cosméticos. Eu sei que aquelas mulheres que vão naquele salão de beleza utilizam esses cosméticos. Então, eu já vou direto para aquele grupo. Entendeu? E não é ao acaso. É já uma coisa já por conveniência. Eu sei que ali eu vou ter resposta. Tá? Eu sei que ali eu vou ter o que eu quero. Então, nesse caso, eu chamo amostra por conveniência. Esse tipo de amostra é muito comum nos estudos da enfermagem, tá? Nos estudos sobre enfermagem. É bem comum a gente utilizar a amostragem por conveniência. E outra é a amostragem intencional. Nesse aqui, eu tenho a intenção de escolher um grupo mesmo que vai ser a minha amostra. Eu escolho e pronto. Porque eu já sei que naquele grupo vai ter a resposta. Por exemplo, testar um produto que foi modificado em um subgrupo. Então, eu já pego aquele subgrupo e já faço o teste, porque eu sei que aquele subgrupo já utilizou o produto. Então, aqui eu já pego quem eu quero. É intenção mesmo. A minha pesquisa é sobre aquele grupo. Então, eu já pego aquele grupo, não é o acaso. Tá? Isso aqui é muito comum naquelas pesquisas que trabalham também na área da enfermagem, né? É quando eu já tenho a intenção de ter uma resposta. Tá? Eu quero saber, por exemplo, o que os idosos acham sobre asilo. E aí eu sei que tem os idosos lá que estão esperando vaga para o asilo. Então, eu já sei que eu vou ter uma resposta ali naquele grupo. Então, é uma amostragem intencional, eu já tenho uma intenção de descobrir. E existe também uma outra amostra que tem, que é por cotas. Tá? As amostras por cotas também são não probabilísticas. É quando eu seleciono proporções de pessoas com a mesma característica. Sendo, por exemplo, assim, quando eu vou a amostra por cotas, eu vou trabalhar homens, ou eu vou trabalhar mulheres, eu vou trabalhar pessoas, mulheres brancas, ou eu vou trabalhar homens afrodescendentes, ou eu vou trabalhar com homens afrodescendentes que sejam pedreiros. Ou eu tenho assim já um grupo já pré-determinado. Então aqui eu chamo, quando eu tenho essas características determinadas, eu chamo que é uma amostragem por cotas, tá? São grupos, são características já pré-definidas. Antes de vir aqui para o tamanho da amostra, eu queria só deixar claro para vocês onde é que vocês vão encontrar essas técnicas de amostragem. Onde é que eu vou ver isso na minha vida? Quando vocês estiverem lendo os artigos científicos, na parte do método, vai estar escrito a amostra. E aí, ali na amostra, vai estar o número de pessoas amostradas e vai estar qual é a técnica que foi utilizada. Só que lá na técnica, não vai explicar. Se disser assim, vai estar assim: a amostra foi escolhida de forma intencional, com selecionado 30 pessoas. Então, se ali já está escrito intencional, você que está lendo já tem que saber o que é uma amostra intencional. Ou vai ter lá, foi selecionado uma amostra por probabilidade aleatória simples na população X. Aí foram sorteados 300 pessoas. Então, eu sei que a amostragem casual simples é aquela por sorteio. Tá? Então, é assim que a gente vai ler isso nos métodos. A técnica de amostragem e a população do estudo vão estar descritos nos métodos, tá? E aí tem um detalhe. Como é que eu sei quantas pessoas eu tenho que amostrar da minha população? Eu escolho quantas eu quero? Eu vou estudar 10%, ou eu vou estudar 20%. Você pode definir isso, mas a técnica correta para saber o tamanho da amostra
é fazer um teste estatístico para descobrir o tamanho da amostra, tá? Aqui a gente não vai fazer o cálculo dessa amostra. Eu só quero que vocês saibam que para definir o tamanho da amostra existem cálculos estatísticos que fazem isso. Tá? E aí, para fazer isso, a gente precisa saber o parâmetro da população. Então, eu tenho que saber qual é a característica da minha população. Eu tenho que saber a estatística, então eu tenho que saber qual é a característica que eu vou trabalhar. E eu tenho que ter uma estimativa, que é o valor acusado pela estatística que estima o valor do parâmetro populacional. Então, eu tenho que saber mais ou menos quantas pessoas tem a minha população. E aí, o teste estatístico faz o erro amostral e faz o erro amostral tolerável. O que é o erro amostral? Lembra que eu falei para vocês que toda vez que a gente trabalha com amostra, nunca é 100%. Eu sempre vou errar um pouco. Eu só acerto se eu fizer censo. Se eu fizer amostra, eu sempre vou errar. E aí, esse erro, eu preciso saber, o pesquisador precisa saber que vai errar. Então, ele já começa fazendo a pesquisa admitindo que vai ter um erro. Por isso que, por exemplo, nós temos lá nas pesquisas eleitorais uma margem de erro. Lembra quando falam lá na pesquisa eleitoral? Ah, o candidato tem 20%. O erro amostral é de 2% para menos ou 2% para mais. Então, esse candidato está variando de 18% a 22%. Então, como eu estou trabalhando uma amostra, e nas pesquisas eleitorais é sempre uma amostra, nunca é todo mundo, porque todo mundo é no dia da eleição, né? É o censo. Nessas pesquisas eleitorais só trabalha uma amostra. Então, quando eu vou trabalhar a amostra, eu já sei que eu vou errar. Então, eu tenho que admitir que vai ter esse erro. Então, lembra, toda vez que eu trabalho a amostra, nunca vai ser 100%. Sempre eu vou errar, porque eu sempre vou ter alguma exceção que vai passar despercebido. Certo? Opa, travou aqui o meu. Bom, acabou. Bom, então, retomando. O tamanho da amostra, a gente tem que saber que existe um cálculo para fazer o tamanho da amostra. Se vocês botarem na internet, cálculo do tamanho da amostra, vai aparecer um monte de site para você fazer o cálculo. O que é importante você saber do tamanho da amostra? Você vai ter sempre um erro, nunca vai ser 100%. Outra coisa, existem técnicas para você fazer a amostragem. Existem técnicas aleatórias, que é a casual simples, a sistemática, a estratificada e a conglomerado, e tem as não aleatórias, que é a por conveniência, a intencional e tem também a por cotas. Tá? Essas técnicas ajudam a gente a entender como que foi montada a amostra. Tá? Dentro das amostragens, aleatória, a estratificada é muito utilizada e dentro da não aleatória, a por conveniência também é muito utilizada, certo? E aí sempre lembrar dessa imagem. A minha população é todo mundo, a minha amostra é só uma parte. Geralmente a gente trabalha a amostra porque a população é muito grande. Né? E aí, para esse tipo de análise, a gente vai trabalhar ferramentas estatísticas para descobrir o que essa amostra está nos mostrando. Certo? Eu vou só mostrar. Tá, cortou muito a minha fala, gente? Porque às vezes a internet cai e eu não vi aqui a mensagem. Estou vendo agora. Mas todos os casos está gravado com o meu computador aqui, qualquer coisa dá para voltar depois e dar uma olhada. Eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma noção, calculadora do tamanho da amostra.
compartilhar aqui para vocês verem essa questão que eu estava falando agora por último. Aqui, ó, se eu jogar aqui no Google, ó, cálculo do tamanho da amostra, vai aparecer um monte de calculadoras disponíveis, tá? Aí você entra numa dessas calculadoras, deixa eu ver se essa aqui é uma calculadora mesmo. Algumas são uma calculadora, outras só estão ensinando a fazer o cálculo. Tá? O que é importante que vocês saibam nesse momento é que existe essa técnica para a gente estar utilizando. A gente não faz isso da nossa cabeça, tá? Ou seja, eu quero que a minha amostra tenha 10 pessoas. Não é assim que se faz. Precisa-se de um cálculo para determinar que a sua amostra realmente vai dar resposta da sua população, tá? Aqui não sei porque não está entrando, está demorando para carregar. Acho que minha internet está lenta, talvez por isso que está cortando aí para vocês. Não está abrindo. Vamos. Esse outro aqui. Tá, já foi a internet. Bom, não vou nem continuar aqui, porque senão vai cair minha internet. Tá? Então, vocês depois dão uma olhadinha na internet, a minha se eu forçar aqui, vai cair. Se a gente colocar lá a calculadora, vai aparecer vários sites que fazem esse cálculo para a gente. Né? Mas por que eu faço isso, professora? Para que eu tenho que usar essa calculadora? Porque eu tenho a minha população, eu não sei quantos eu vou trabalhar, eu tenho que definir. Eu defino da minha cabeça? Não. Dentro de pesquisa, tudo é definido através de um parâmetro. A gente não faz as coisas pela cabeça da gente. A gente faz as coisas baseado em métodos científicos. Então, para saber o tamanho da minha amostra, eu utilizo essas calculadoras que já tem lá como parâmetro o erro que eu vou ter. Tá? Então, o que acontece quando tem, por exemplo, pesquisa eleitoral? Né, que a gente vê bastante lá na pesquisa eleitoral. O candidato está com tantos por cento, com uma margem de erro de 2% para mais, 2% para menos. E aí eles falam no final assim, essa pesquisa foi feita com 4.532 pessoas no período de uma semana. Então, o que eles fizeram aí? Eles queriam saber a intenção de voto das pessoas. Então, eles pegaram o número de eleitores, jogaram numa dessas calculadoras e a calculadora mostrou para eles, ó, para saber com o erro de 2%, você entrevista 4.532 pessoas. E aí você vai ter a resposta para esse erro. Ah, mas eu quero um erro menor. Se eu quero um erro menor, eu tenho que entrevistar mais pessoas. Né? Porque o exato, o 100%, eu nunca vou ter. O 100% eu vou ter só se eu fizer o censo. Se eu trabalhar todo mundo. Tá? Então, eu tenho que sempre ter isso na cabeça. Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente trabalha a estatística. Tá? Que a gente trabalha sempre um grupo pequeno que representa essa população e aí a gente precisa da estatística para trabalhar isso. Porque aquele grupo não é todo mundo que eu vou trabalhar, porque eu não dou conta como pesquisador. Tá? Deixa eu ver aqui, mostrar para vocês. Peraí. Deixa eu ver se vai abrir. Agora aqui, deixa eu ver se abre a calculadora. Vou compartilhar com vocês. Aqui, vou mostrar agora para vocês aqui uma calculadora. Agora abriu. Ó, aqui é um site, esse site de graça aqui na internet, tem aqui um para você se inscrever para ser pró, né? Mas por enquanto a gente não quer. Aí ele coloca aqui, ó, calcule o tamanho da sua amostra. Então eu boto aqui a minha população. Então, digamos que eu quero trabalhar a população de Cáceres. Vamos botar aqui 99 mil pessoas. Qual que é o grau de confiança que eu quero? Eu quero um grau de 95, de 99, de 80, então eu já tenho que saber que nunca vai ser 100%, ó, o máximo é 99. Geralmente a gente utiliza o grau de confiança de 95% e uma margem de erro de 5%. E aí eu boto para calcular. Vamos botar aqui 5, ó. Então,
para eu ter a resposta para essa população de 99 mil pessoas daqui de Cáceres, eu teria que entrevistar 383 pessoas. Ah, não, mas a minha população não é daqui de Cáceres. Eu quero trabalhar lá de... Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui de fora. Tem alguém aí de fora, de outra cidade? Camila, você é diamantino, né? Na verdade, eu sou de Nobres, professor. Eu estudo lá só. Nobres. Tá, ótimo, Nobres. Você sabe quantas pessoas que moram lá em Nobres? Qual é a população de Nobres? Mais No ou menos? último censo, foi 15 mil, se eu não me engano. 15 mil. Então, vamos ver. A Camila quer estudar a população lá da cidade dela. Então, nós temos 15 mil aqui a população, e aí ela vai estudar com um grau de confiança de 95%, uma margem de erro de 5%. Então, para ela estudar esses 15 mil e ter essa resposta, ela vai ter que entrevistar 375 pessoas. Então, essa é o cálculo da minha amostra. Ah, só que a Camila, ela é muito exigente. Ela não quer errar 95%. Ela quer errar 99%. Aquela margem de erro dela é de 1% só. Olha só, para ela errar menos, então ela vai ter que trabalhar com 7.890 pessoas. Vejam que cada vez que eu quero errar menos, aumenta mais o número de pessoas, né? Ou pode ser o contrário. Eu não sou tão exigente, essa minha pesquisa, ela é sobre, sei lá, o gosto da pasta de dente. Não precisa ser 100%, as pessoas não precisam gostar muito. Então, eu boto aqui 80% e a minha margem de erro pode ser 10%. Para 80% de confiança, então eu vou errar 20%, eu já sei. E uma margem de erro de 10%, ela precisa estudar só 41 pessoas. Tá? Então, a estatística, ela é baseada muito nisso. Dependendo do quanto eu quero errar e o quanto eu quero acertar. Então, hoje a gente viu essa primeira parte, que é da população e da amostra. E a gente vai trabalhar mais sempre com amostra. Quando vocês lerem os artigos científicos, prestem atenção na parte do método. Lá no método está escrito qual é a população, qual foi a amostra e qual foi o tipo de amostragem que foi feita. Certo? Quando isso não está escrito, aí a gente tem que interpretar conforme o pesquisador coloca. Nem sempre o artigo diz exatamente separado, que nem eu estou falando aqui para vocês. Tá? Tem artigos que fazem textos corridos, onde a gente tem que fazer a interpretação. Tá? Agora, uma outra grande parte dos artigos coloca isso detalhado. Qual que é a minha população, qual que é a minha amostra, e vai dizer o quanto ele errou. Tá? Porque toda vez que a gente trabalha a amostra, a gente tem uma margem de erro. Tá? Isso é comum, é aceitável pela ciência a gente errar. O que a gente tenta fazer é errar menos. Então, quanto menos eu quero errar, mais eu tenho que trabalhar. Certo? Perguntas, pessoal? Ficou clara essa parte do que é população e o que é amostra? Sim, tá ok? Então, beleza. Então, só para a gente finalizar, falei para vocês, a gente não fica a tarde inteira aqui, é só um momento para a gente discutir e tirar dúvidas, tá? Só para a gente finalizar, vou compartilhar aqui com vocês a nossa sala virtual. Aqui ela, eu estava vendo aqui a apresentação de vocês. Espera aí que expirou, mas já vou entrar aqui de novo, só para mostrar para vocês aqui a primeira tarefa. Para vocês não esquecerem, porque eu sei que tem várias atividades, né? Então, aqui é o fórum de apresentação, que vocês alguns já participaram, quem não participou pode participar ainda. Aqui está essa aula que eu apresentei para vocês hoje, e aqui tem 3 textos
que vão ajudar vocês a avaliação 1. Então, a avaliação 1, vocês vão entrar aqui, alguém já respondeu, olha que bom, e vão, após a leitura e pesquisa de materiais sobre a aplicação da bioestatística pela enfermagem, apresente o que você encontrou sobre a aplicação da bioestatística nas atividades do enfermeiro em diferentes ambientes de trabalho. Você também pode comentar e discutir a opinião dos colegas, tá? Então, vocês vão vir aqui e vão digitar o que vocês descobriram sobre a aplicação da bioestatística na enfermagem, tá? Esses 3 textos aqui vão ajudar vocês a ver no que a bioestatística se aplica dentro da enfermagem, certo? E aqui embaixo já tem material sobre a aula de hoje, população e amostra. É igualzinho que a gente trabalhou, só que explicado por outra pessoa, que talvez, às vezes, vocês não entenderam o que eu falei, entendem de outra apresentação. E aqui tem 2 artigos que dão a fundamentação teórica para a aula de hoje. Então, se ficou alguma dúvida, tem aqui nos artigos a parte teórica desse material, tá? Semana que vem, a gente se encontra aqui nesse link e aí nós vamos começar a trabalhar os tipos de dados. Certo? Essa aula, daqui a pouco, eu já boto lá disponível para vocês até o final da tarde. E aí, depois, sempre na sexta-feira, eu vou lançar para vocês uma enquete. Aí eu gostaria que vocês participassem, que é como foi as atividades da semana, tá? Aí pode ser toda segunda-feira, quando vocês entrarem na sala, vocês votem na enquete para me ajudar a tocar a disciplina. Ok? Então, se não tem mais nenhuma dúvida, eu vou parar a gravação. Vocês estão dispensados para as outras atividades. E não esqueçam de fazer a tarefinha dessa semana, tá? Que é até sexta-feira. Essa primeira tarefa, ok? Boa tarde para vocês e até a próxima segunda.